Marilene é reitora, é uma construtora institucional reconhecida. É importante dizer que o laboratório foi agraciado no final do ano passado com o sistema FAPES, né, o projeto Amazônia Mais 10, o que é uma injeção de recursos muito importante e também um reconhecimento daquilo que a gente vinha desenvolvendo há algum tempo. Né. E a Marilene participou da formulação da política, né, então é um prazer trabalhar tem sido um prazer trabalhar com pessoas como ela, com uma carreira muito consolidada, assim como pessoas na novíssima geração. O Ludolfo é um exemplo, e temos outros exemplos no legal, né, que é transversal nesse sentido, do ponto de vista geracional, do ponto de vista dos estados, do ponto de vista disciplinar. Tem gente de diversas formações, né, não só ciência política, né, mas sociologia, comunicação. Então, tem sido muito diferente, né? E acho que a ideia, desde o início, tornar o legal um centro de produção de inteligência bem fundamentada, conceitual e metodologicamente, mas também como um centro de socialização de novos quadros em pesquisa. E aí, com os instrumentos mais contemporâneos disponíveis para se analisar a realidade social e política e cultural do nosso país, né? Então, a gente tem uma ênfase muito grande no treinamento metodológico, plural, como ele deve ser, e para isso a gente tem contado cada vez mais com a Universidade Federal do Pará, né? Belém é um centro de referência para nós, nesse sentido muito promissor, no sentido de se constituir como uma referência nacional e internacional em estudos, em ensino de metodologia, e já tem um programa de doutorado em ciência política, né? Então, eu, assim, do ponto de vista de um cientista político que acompanha a institucionalização da disciplina já há algum tempo, estou bastante entusiasmado com a qualidade, né, e com o potencial que o legal oferece ao país, né, nesse sentido. Mas a gente veio aqui para falar de coisas substantivas, né, sobre política. Então eu vou trazer, e a Marilene conversou comigo sobre o que eu gostaria de falar, e eu fico muito envergonhado de falar dos estados, né, da Amazônia Legal, porque eu transaciono, eu interajo no laboratório com especialistas, né, com pessoas muito capacitadas. E eu prefiro que a análise das realidades desses estados surjam das equipes dos estados, né? Porque aí sim a gente vai ver, né, análises, né, muito mais bem substanciadas. Então, eu pedi a Mariane que me permitisse falar daquilo sobre o que eu tenho falado, que é a política nacional. É claro que um olhar sobre transformações socioeconômicas ocorridas no Brasil nas últimas décadas, e que tem que ver com transformações socioeconômicas advindas, né, da região amazônica, né, desde o centro-oeste até o norte do país, né. O país é outro por conta dessas mudanças. Sobre isso que eu gostaria de falar. Então, eu vou aqui tentar compartilhar. Na verdade, eu tinha que deixar aberto pedir só um momentinho. Eu acho que vai ser rápido. Eu vou compartilhar aqui.
Não foi rápido tanto quanto eu imaginava. Vocês estão vendo alguma coisa? De tela, não? Bom, tá. Então eu vou deixar assim, não vou botar em tela cheia, não, porque pode dar alguma zica aqui. Então eu analisei desde o final do ano passado, com as eleições, vim analisando o cenário político brasileiro e informado por mudanças socioeconômicas ocorridas no país. Então, eu venho tentando entender o que eu chamo de nova dinâmica eleitoral e política do país, à luz de mudanças socioeconômicas. Acho que isso não tem estado tão presente na literatura, nas análises. E tem enfatizado aspectos comportamentais, aspectos culturais, conjunturais, mas eu não vejo com tanta ênfase aspectos estruturais que estão ocorrendo e que precisam ser incluídos na análise, no sentido de dar conta. Né? Então, tentei passar. Oi? Tá. Mas eu não tenho como ver. Você está projetando na tela? Ok. Então, tá aí a capa, né? Indo para a segunda tela, né, são os tópicos que eu trato na análise. Né? Primeiro, vou fazer uma pequena revisão sobre as instituições brasileiras, né, como é organizado o jogo político do país. Depois, eu vou centrar no jogo tal como ele está sendo jogado nesse primeiro momento do governo Lula, nesse primeiro ano do governo Lula. Depois, vou mostrar alguns dados eleitorais das eleições de 2022. Vou tentar destrinchar um pouco mais essa chamada correlação de forças resultante das eleições de 2022. Né? Aí, finalmente, eu vou mostrar uma pesquisa mais recente que nós estamos fazendo por aqui, que tem que ver com o processo de desindustrialização do país e seus efeitos políticos, especificamente nas eleições presidenciais. Tá? Então, indo para a estrutura institucional, né, o primeiro tópico, voltando ao tema de sempre, o presidencialismo de prisão, que é isso, né? É um conceito importante, fundamental para entender a dinâmica política brasileira, o mecanismo político brasileiro, melhor dizendo. Nós temos eleições diretas para presidente, esse presidente tem que ganhar a eleição, se não fizer 50% mais um dos votos no primeiro turno, pela escolha de eleitores no âmbito nacional, o país sendo um colégio eleitoral só, né, haverá um segundo turno, com os dois mais bem votados. Né? Aí, nesse segundo turno, é que se decide quem tem a maioria dos votos leva. Ao lado disso, nós temos, para a eleição na Câmara dos Deputados, como sabemos, e para as Assembleias Legislativas, o sistema eleitoral proporcional de lista aberta. Mais importante efeito disso é o multipartidarismo. Isso significa que, além do presidente, que é eleito diretamente, né, o mecanismo governamental tem que incluir a coalizão, porque é muito pouco provável que o presidente, o seu partido, faça, ou a sua coalizão, se você quiser, faça mais 50%, mais 50% das cadeiras, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado. Tá? Estamos centrando aqui na Câmara dos Deputados, cujo mecanismo eleitoral de origem é o sistema proporcional, mas nós vamos ver
nós podemos pensar, especular e refletir por que o sistema multipartidário extravasa para o Senado. É uma outra discussão mais específica, não cabe enfatizar aqui. De toda forma, a realidade é que temos um sistema de separação de poderes, ou seja, a origem do legislativo na escolha eleitoral distinta da escolha para o executivo. O legislativo é fragmentado, o presidente muito provavelmente não tem 50% mais um das cadeiras, precisa fazer o que para governar? Para ter 50% mais um. Precisa fazer governo de coalizão, precisa fazer acordo com os partidos. Isso significa que outros partidos que não dele ocuparão ministérios, farão parte do executivo, tendo em vista angariar apoio no legislativo. É a realidade brasileira. A realidade brasileira, né, tem uma outra coisa a se acrescentar, que é uma hiperfragmentação, uma tendência que acontece desde 2006, né, em diante. Aumenta a fragmentação de eleição em eleição desde 2006. Sobre isso também escrevi um artigo e tentei mostrar como tem que ver com mudanças socioeconômicas, né, e mudanças socioeconômicas específicas do centro-oeste e do norte, né. Mas não é o tema agora, a hiperfragmentação, podemos falar sobre isso. E esse quadro, né, de multipartidarismo, governo de coalizão, hiperfragmentação, tem caracterizado o mecanismo governamental brasileiro. Então, se a gente observar o que aconteceu no governo Lula, eu fiz esse gráficozinho, né, se quiser passar o slide, nós vamos ter aí uma análise que eu fiz com os resultados da eleição presidencial e com o resultado da eleição de 2 de outubro para a Câmara dos Deputados. O que eu fiz? Mostrei o tamanho das cadeiras e distribuí esses partidos pelo espectro ideológico. Eu estou assumindo que a caracterização dos partidos no espectro ideológico ela é rígida, isso, né? Embora muita coisa se diga sobre clientelismo, sobre flexibilidade, sobre pragmatismo, sobre centrão, a verdade é que os partidos brasileiros eles são bem definidos no espectro ideológico, mas o ponto é que tem havido alteração no sentido de diminuição forte das forças de centro, um aumento forte das forças de direita e uma manutenção, uma relativa estabilidade da esquerda depois de um descenso significativo. Então, se observa a distribuição das forças dos partidos e a sua colocação no espectro ideológico, nós vamos ter esses joguinhos legislativos aí. E o que significa, que mostra fundamentalmente o esforço que o Lula, que é um presidente que vem da esquerda, da centro-esquerda, o esforço que ele tem para fazer para negociar e incluir partidos no seu governo, tendo em vista não apenas aprovar matérias, mas tendo em vista evitar resultados ruins, como, por exemplo, o impeachment, como, por exemplo, a aprovação de uma reforma constitucional que aprove o presidencialismo, transferindo poder para o Lira, o poder de executivo, o poder de nomear ministros, né? Que hoje é uma coisa compartilhada, porque se ser negociado, agora num sistema semipresidencial tudo fica concentrado ali, na maioria que é formada na Câmara dos Deputados. Então, aí nós vemos que o Lula, para evitar um impeachment, ele precisa sair da esquerda, tem que englobar toda a esquerda e ir lá para centro-direita, né? Para aprovar medidas provisórias, né, e também para aprovar projetos de lei ordinária, ele precisa ter quórum, ele precisa ter, né, 250 e tantos deputados em plenário, 257, para ter quórum, no mínimo, e depois ter maioria para sustentar essas medidas provisórias ou aprovar esse projeto de lei. Para ele fazer isso, ele precisa ir muito mais à direita. Então, isso explica, né, por que o governo Lula forma o governo do jeito que está formando, incluindo lideranças partidárias legislativas que estão dispostas a fazer parte do governo lá na direita, né? Senão, né, o governo estaria muito mais paralisado ou enfrentando votações desagradáveis, né, politicamente ruinosas, né?
E aí cabe uma discussão sobre que isso tem acontecido. Essa idade de um legislativo que vem muito mais à direita, ela começa em 2010, né, acentua em 2014, se agrava em 2018, se agrava mais ainda em 2022. Se a gente for fazer esse mapa ao longo do tempo, essa diminuição relativa da esquerda e aumento da direita é uma coisa que vem desde 2010. Tá? E o centro foi declinando, a esquerda recuperou um pouco da sua força, mas muito pouco. Tá? Não foi por outro motivo que houve o impeachment em 2016. A esquerda não tinha força para manter o governo da Dilma. E a centro-direita resolveu fazer o impeachment, comprou aquela ideia. Então, acho que a grande pergunta é saber por que, a partir de 2010, a direita tem conseguido tanta robustez eleitoral. E aí eu fui atrás de mapas eleitorais, eu peguei junto com o Fernando Meirelles, do IESP, que também é da Quest, uma das principais empresas, né, aí de pesquisas eleitorais. Então, eu peguei os mapas eleitorais que eles fizeram, né, e comecei a analisar, né, um pouco essa história. E aí eu fiz análise da votação no primeiro turno, né, jogando aí no mapa, né, do Lula e do Bolsonaro. Né? Então, quanto mais vermelho o município votou no Lula, e ao contrário, né, quanto mais azul votou no Bolsonaro. Tá? Então, eu fui observar, né, a distribuição geográfica do voto, né? Aí pelo Brasil. Né? A gente vai ver aqui no norte o Amazonas e Pará, né? E Maranhão. Em cima do Maranhão, quem está? Está Amapá. Né? E embaixo está Tocantins. Né? São lugares ainda com uma presença da esquerda, né? Mas se a gente observar Rondônia, Acre, Roraima e centro para sul do Pará, a direita dominou inteiramente. Né? A gente já vê que o Nordeste é todo vermelho. E a gente já vê que o Centro-Oeste é todo azul. E que o Sudeste, Minas, ainda vota na esquerda, o resto todo azul. E, tirante algumas partes do Rio Grande do Sul, o Sul também é todo azul. Tá? Então, há uma especialização, há uma nova geografia eleitoral. Se a gente observar como o Brasil votava na década de 90, como o Brasil votava em 2002, 2006, 2006 começa a mudar. Mas isso vai se acentuando, uma especialização geográfica do voto muito, muito forte. Né? Forte, tão forte que nós precisamos analisar isso. Tá certo? Porque essa especialização, essa distribuição geográfica do voto, né, a ponto da gente observar coisas como isso, como o Nordeste votando todo vermelho e o Centro-Oeste todo azul, com pouquíssimas exceções. Se a gente for pegar nesse mapa do... Eu estou passando os mapas aqui, tá, gente? Vocês estão vendo aí o Brasil, né? Mas esse mapa é do Norte. Se você parar nesse mapa e olhar para aqui, Norte, deixa eu botar. Vou botar para mim aqui. Norte. Se a gente olhar para o Pará, a gente vai observar que o centro para baixo do estado é todo azul. Do centro para cima é todo vermelho. Do centro para cima é Belém e regiões urbanas. Do centro para baixo é mineração. Então, isso começa a fazer, né, me colocar algumas questões de pesquisa. Tá? A gente observar, por exemplo, Centro-Oeste, a gente abaixar um pouquinho,
o mapa, de observar basicamente azul, né? Nordeste todo vermelho, né? Vocês viram. Centro-Oeste todo azul, né? E o que é o Centro-Oeste? É agrobusiness, né? Que ali, meio para baixo do Pará, é a mineração. Então, é uma nova economia política do voto, na verdade. Então, isso me levou a esse ponto 4, né, que é o último ponto aí da minha fala, para puxar o debate. Se você abaixar um pouquinho para mim, por favor, vai estar ali a economia política da nova dinâmica eleitoral, algum nome assim, né? É um paper que nós desenvolvemos, que deve ser publicado ano que vem na opinião pública, tá? E é isso. E, basicamente, a gente fala sobre a desindustrialização do Brasil e a dinâmica das eleições presidenciais. A gente faz uma pesquisa, um paper empírico, mas que tem uma hipótese muito uma hipótese muito simples por baixo, né? Uma premissa, né? O Brasil, a economia brasileira se desindustrializou, né, a partir da década de 90 em diante, e isso se acentua nos governos Lula, Dilma, né? Independentemente da vontade das políticas do governo, o processo secular na economia brasileira é de desindustrialização. E aí, o que a gente observa na literatura é que tem vários efeitos a desindustrialização. A gente pode achar vários mecanismos causais que levam o processo de desindustrialização a um determinado comportamento político. Nesse paper, a gente trabalhou um deles, né? A gente tratou a desindustrialização como uma espécie de choque externo, choque exógeno na economia de um município. Tá? Então, você pensa que um município é um município que tem uma característica industrial muito presente e observa o seu comportamento político nesse tempo X. Tá? Depois de um tempo, né, digamos, depois de 10 anos, digamos que esse município se desindustrializou. A sua economia não é mais caracterizada pelo fato de ser um município industrializado. E aí você vai ter uma mudança política nesse município. Tá? O mecanismo que a gente imaginou nesse trabalho é o mecanismo do choque exógeno. Tá? Houve a desindustrialização, e mais, a gente foi atrás de o que aconteceu com a desindustrialização. Houve perda de emprego, houve perda salarial, houve perda da qualidade de vida e da qualidade do emprego. Então, isso pode ser pensado como um choque econômico, né? Um choque exógeno, econômico, negativo. E isso leva a uma mudança no comportamento político. Eventualmente, eles são entendidos como responsáveis pelo estado de coisas. Certo? A gente interpretou o que aconteceu ao longo da década de 2000, né, nas eleições presidenciais, como efeito do choque econômico induzido pela desindustrialização. Tá? Então, esse é o modelo teórico, o modelo causal que está na nossa cabeça, que esteve presente na pesquisa. Então, a gente foi testar isso, tá certo? Porque muito se fala, mas pouco se testa, né? Pouco se busca a evidência. E fomos em busca das evidências em todos os municípios do país, desde 2002 em diante. Tá? E a variável dependente, muito simples, TSE, percentuais do principal partido de esquerda nas eleições por município, ano a ano. E a variável independente, um indicador que a gente utilizou, desindustrialização. Tá? Então, é um delta. Né? No PIB do município, em participação da indústria, num ano relativamente a 4 anos atrás, na eleição imediatamente anterior. Então, é um delta. Okay? Participação percentual da indústria na economia do município num ano eleitoral
menos a participação da indústria, né, nesse município 4 anos antes. Ok? Então, nossa hipótese é que vai haver mudança do comportamento nesse município, a taxa de votos na esquerda vai mudar dependendo da variação nesse delta, na taxa de desindustrialização. Então, a gente separou a amostra em 2 partes, os municípios onde ocorreu desindustrialização, que são o que a gente chama de municípios tratados, onde o delta é menor que 0. Tá? O índice de industrialização, né, X1 é maior do que o índice de industrialização X0, e vice-versa nos municípios de controle, né, onde não houve desindustrialização. Tá? Então, a pesquisa basicamente foi essa, tá? E fomos observar o que aconteceu. Né? Então, a primeira eleição de relevo é 2006, porque a gente comparou com 2002. Tá? Okay? Desindustrialização em 2006, vis-à-vis o que tinha acontecido em 2002. De novo, aí, nesses mapas, desculpe, eu só está o mapa de 2018, por favor. Vocês observam na figura que está aqui, olhando para frente, aqui à minha direita, né? Um efeito claro, né, da desindustrialização no voto em Bolsonaro, em 2018. Né? Então, o voto ali em azul, né, é muito acentuado nos municípios onde ocorreu desindustrialização. Tá? E isso fica claro, né, no efeito agregado, em média, na votação do PT, se a gente for no gráfico embaixo, né, agregado, e a municípios tratados com os municípios de controle, se eu observar essa linhazinha aí, essa curva vermelha, né, bem abaixo, significativamente abaixo da linha azulzinha em cima. Né? Então, o desempenho do PT é muito pior nos municípios tratados, ou seja, nos municípios onde houve desindustrialização. O que isso está nos mostrando? Está nos mostrando que há um processo contínuo de desindustrialização da economia brasileira e que esse processo de desindustrialização na economia está afetando o voto no principal partido esquerdo do país. Certo? É basicamente isso que esses dados estão nos dizendo. Se a gente for para baixo, né, se a gente abaixar aí, o que a gente fez aqui? A gente começou a fazer um teste um pouco mais refinados, para não ficar muito agregado. Então, aqui a gente fez um teste de match, né, match de municípios, ou seja, aqui a gente balanceou os municípios, a gente controlou pelas características que podem afetar o comportamento eleitoral do município, e então a gente procurou fazer uma subamostra dos municípios, tornando os municípios mais homogêneos. Então, esse gráfico mostra que a gente conseguiu separar uma amostra dos municípios onde eles são mais homogêneos, tá certo? São esses grupos aí, esses municípios vermelhinhos, né? Essas bolinhas vermelhinhas. Passaram a ser os nossos municípios de teste. Eles são parecidos nas outras características que podem afetar o voto. Isso aí a gente em busca, né, de refinamento não vai ver o que é o eleitoral. Né? Então, faz balanceamento e foi fazer teste. Né? Então, se a gente abaixar aqui, a gente fez o balanceamento e se quiser ir mais um slide abaixo, esses são as estatísticas descritivas, mais abaixo a gente achou os resultados. Que são um teste de retornos potenciais. Tá? O que a gente observa é que a votação
No retorno potencial Y1, nessa segunda coluna, né, resultado do voto PT, tem agregado e separado por ano. No retorno potencial Y1, são os municípios em que houve desindustrialização. Tá? E aí a gente observa que há uma diminuição acentuada no potencial de votos do PT comparado com a coluna 3, né, Y0, nos municípios onde não houve desindustrialização. Né? Esse ATT é a diferença entre essas duas primeiras colunas. Ou seja, mesmo fazendo uma amostra balanceada, utilizando só municípios que são homogêneos nas outras variáveis, a gente vai observar uma diferença significativa no potencial de votos do PT nas eleições presidenciais, se a gente observa se houve ou não desindustrialização. Tá? E aqui, uma última coluna, a gente fez uma última... pode abaixar um pouco, a gente separou por região, né? Essa região, eu acho que o resultado do Sul é muito mais importante, mas a última tabela, a gente fez uma mediação, a gente fez um teste de mediação. Por favor, só a último slide, que é uma mediação, e a gente buscou a mediação do efeito do emprego. Né? E a gente viu esse resultado aí muito significativo, né? Esse resultado menos, né? Sempre diminuindo a votação do PT, que é uma mediação pelo emprego industrial. Né? E com isso a gente tentou explicar, assim, mas tudo bem, há uma associação entre desindustrialização e voto no PT, mas o que está levando, né, a diminuir esse voto no PT? E a gente viu uma mediação forte no emprego. Então, com a desindustrialização, há um impacto importante no emprego. Né? E isso é um explicativo importante, né? É um parâmetro importante para explicar a queda na votação do PT. Tá? Então, para sumarizar e finalizar, o que a nossa pesquisa, o que eu tenho procurado mostrar, é que mudanças estruturais no capitalismo brasileiro têm tido impactos importantes na disputa eleitoral. Tá? A gente isolou aqui a eleição presidencial. Tá? No legislativo, a gente observa, né, uma predominância da direita importante no legislativo. Certo? E aí, o que está ocorrendo? Está ocorrendo uma mudança, né, na ecologia econômica brasileira, na natureza do trabalho, no perfil associativo das camadas populares e não proprietárias, e, a partir daí, o eleitoral. Tá? Aí nós organizei junto com dois colegas, o Erickson Crivelli, que é um jurista de São Paulo, especializado no direito do trabalho, e com o Adalberto Couso, um colega aqui, sociólogo especializado em sociologia do trabalho. E aí eu vou só buscar o último slide, por favor, que é esse livro que a gente vai editar agora, que se chama Trabalho em Transe, e aí pode ir para o último slide. Um dos capítulos é de um cientista político de São Carlos, importante, o Pedro, um querido amigo, Pedro Floriano Ribeiro. Aí eu pedi para ele fazer um capítulo, né, sobre a plataforma dos partidos e o que eles dizem sobre o novo mundo do trabalho. Né? Essa capitalismo de plataforma, 4.0, algumas coisas assim, observar se nos programas partidários existia alguma mensagem, alguma política para esses novos atores sociais. E ele observou que não, nenhum partido apresentou nenhuma plataforma, nenhuma política para essa nova realidade econômica. Né? Então, acho que isso diz bastante sobre, com isso eu encerro, sobre o que tem acontecido na dinâmica política eleitoral brasileira. Nós temos sofrido impactos importantes da economia e uma nova mediação dos partidos, e novas estratégias dos partidos à esquerda é preciso para equilibrar esse jogo, seja na esfera da competição executivo em determinadas regiões, mas, sobretudo, na competição por o legislativo. É isso. Obrigado.
Obrigada, Fabiano, pela excelente exposição. Sim, muito clara e elucidativa dessas questões contemporâneas. Inclusive, dá muito o que pensar em relação à questão do desemprego e próprio impacto da conjuntura econômica sobre a Zona Franca de Manaus. Eu acho que esse é um aspecto que a gente pode incluir. Tá? E eu abro para os comentários. Breno, David, Rudolf, Paula, Tereza, Simone, tem vários dos pesquisadores do Legal aqui, e também para quem estiver nos assistindo. Se quiser fazer algum comentário, questões ao Fabiano, dá para acolher as questões da Fabiano ainda? Já temos? Tudo bem. Então, se alguém quiser, pode ir pelo chat ou diretamente aqui no... Pode levantar a mão, não é? E a gente segue a ordem. Mas, enquanto isso, eu peço ao Ludolf para fazer um comentário. Oi. Bom, boa tarde a todos e todas. Tá igual. Novamente. Eu vou mandar uma mensagem para ele, tá bom? Queria ressaltar não, ele não cobrou nada. Essa pesquisa fantástica, Fabiano. Mas essa questão da relação da desestrutura... É o terceiro que vem fazer a mesma coisa, acho que tem que trocar a peça. Industrialização. E essa guinada à direita, eu acho que é muito interessante, porque é um fenômeno que dialoga, de fato, com essa guinada. Eu me lembro de ver dados, por exemplo, sobre a Alemanha, que a parte da Alemanha oriental, que era industrializada, né, ainda com a unificação e o processo de globalização se desindustrializa, vira sede, por exemplo, dos partidos de neonazistas hoje, né, de extrema-direita, com força. Como que esse fenômeno é interessante, né? Nos Estados Unidos também há uma ferrugem, eu estou publicando, né, um dos pilares de base eleitoral do, né? Então é interessante, né, como esse processo está associado, né, do resultado político eleitoral mais imediato com essas transformações mais macro econômicas, sociais, nesse sentido. E aí eu queria perguntar especificamente, né, tentar trazer um pouco o debate aqui um pouco mais para a Amazônia, né, e para o nosso local de fala, né, em Manaus, porque Manaus é uma cidade tradicionalmente industrial, né, nas últimas décadas. E aqui, efetivamente, a direita tem resultados muito vistosos. Né? Você veria esse processo de industrialização, né? Porque até onde eu sei, estava conversando aqui com a Marilene, a gente ainda não passou por esse processo de desindustrialização. Como a gente poderia pensar essa dinâmica aqui, né? Pensando nas regiões específicas da Amazônia? Breno vai fazer uma consideração também, Fabiano, aí tu podes responder, juntar ou, enfim, dividir. Pode sentar aqui, Breno. Pode. Oi, Fabiano, boa tarde. Boa tarde, Breno. Sentar. Boa tarde, Fabiano. Ele está ouvindo? Tá. Não está ouvindo, não. Boa tarde, Breno. Oi. Boa tarde, Breno. Então, eu acho que boa parte da tua explicação, ela, de certa maneira, vai desfazer um pouco aquela ideia da cidadania regulada, né? De um vínculo orgânico entre um tipo de sociedade altamente sindicalizada, um tipo de trabalho regulado, né, carteira assinada, etc., e o que se observa dos anos 90 para cá, no começo dos anos 90 para cá, é uma reviravolta nesse tipo de prática profissional. Hoje em dia o trabalhador é muito mais flexível do ponto de vista das suas unidades de trabalho, né?
muitas vezes você acumula 2 ou 3, 4 empregos. Eu já passei por essa experiência, falo por experiência, né? Isso, obviamente, vai ter reflexo no tipo de eleitorado, né? Acho que o que o Ludolf falou é perfeito, inclusive seria o meu comentário. O que nós temos hoje no mundo, pelo menos nessas democracias industriais, é esse fenômeno, né? Uma direita populista, uma direita que conseguiu obter o voto da classe trabalhadora, né? O Donald Trump é um grande exemplo disso, e a própria Marine Le Pen, na França, também é um fenômeno muito forte, né, de apelo a esses setores da própria classe trabalhadora, e uma esquerda altamente elitista, né, uma esquerda que está discutindo linguagem neutra, né, e que esqueceu o trabalhador. O trabalhador já não se vê mais representado pelos partidos de esquerda, exceto um ou outro. Né? Estava conversando com o David ainda há pouco, o PDT aqui no Brasil ainda mantém uma raiz trabalhista muito forte. Mas isso tem se perdido. O PT, talvez. Agora, o PSOL, por exemplo, o apelo ao trabalhador é nulo. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, essa mudança nesses últimos 30 anos, desse perfil socioeconômico, e esse impacto no né? Talvez a tua tese seja até um pouco inédita nesse sentido, por apontar desindustrialização e esse novo caminho geográfico. Né? Os mapas eleitorais anteriores a 2018, eles são muito mais erráticos nesse sentido. Mas de 2018 para cá, eles parecem ser mais consistentes, né? de um perfil geográfico mais claro. Então, é mais ou menos esse o meu questionamento. Ficamos, por enquanto, nessas duas questões, Fabiano. Ok, está ótimo. Fazer uso da palavra. Tá, obrigado, Ludolf, obrigado, Breno. Obrigado, né? Fabiano, agora sim. Está ouvindo? Sim. Tá, ok. Bom, eu achei as duas questões muito pertinentes, muito importantes, mas eu quero enfatizar aqui que eu não vou conseguir responder. Tá? Por exemplo, como pensar o lado, né, da política no Amazonas, nessa perspectiva. O que a gente viu no mapa é que a gente tem uma presença no voto presidencial muito importante da esquerda, diferentemente de outros estados, onde a presença da esquerda era importante e ela foi varrida, Acre, por exemplo. Então, a gente, para a eleição presidencial, mas historicamente a eleição presidencial ocorre de uma certa maneira, nas eleições para governador do estado ela ocorre de outra maneira, porque as coalizões elas são montadas um pouco em função dessa distribuição de predomínio partidário. Tá? O que eu quero dizer aqui? A gente está isolando aqui a eleição presidencial, certo? E voto para a eleição presidencial. Nesse sentido, na região norte, a Amazonas sobressai e Pará também, como regiões, Amapá e Tocantins, regiões onde, na eleição presidencial, a presença da esquerda foi importante. Como pensar, né, no ponto de vista das dinâmicas econômicas e o padrão de votação no Amazonas, é uma grande questão. Nesse marco teórico, é uma grande questão, a gente analisou muito agregadamente. Né? Mudanças importantes estão acontecendo, principalmente na Amazônia Legal, do ponto de vista da economia política, e nós não conhecemos. Né? A gente está no legal com esse desafio, desvelar e analisar isso. Né? Então, esse retrato que nós fizemos é um retrato muito agregado. E a gente sabe seja onde for, a desindustrialização vai ter um efeito. O município que passou pela desindustrialização vai ter um efeito, principalmente se você tem uma mudança no emprego. E também, um novo trabalho que a gente fez e apresentou em Braga,
esse ano, e também taxa de sindicalização. E o padrão associativo das classes populares é fundamental para entender o comportamento eleitoral. E aí nós precisamos entender o padrão associativo, né, das classes populares nas regiões, nossas regiões sob análise, na Amazônia Legal. Como tem sido o associativismo. Né, porque o que a gente identificou é que há desindustrialização, e onde há desindustrialização, há dessindicalização. Taxas menores de sindicalização. E onde há dessindicalização, há voto na direita. A esquerda é punida. Então, a gente conseguiu capturar nesse novo paper. Né? Então, é preciso ver o padrão associativo no estado do Amazonas para conseguir entender o padrão eleitoral. E nisso, eu engato com a questão do Breno, porque, assim, cidadania regulada, mas a gente aprendeu também que a cidadania regulada explodiu com o novo sindicalismo e fundou o PT. Correto? E isso foi fundamental para dar competitividade a um partido de esquerda, seja nas eleições locais, primeiro, né? Depois nas eleições legislativas, que foi crescendo eleição a eleição, e depois foi bem sucedido na eleição presidencial, e é o partido mais competitivo que tem. Foi um partido que lutou pela explosão da cidadania regulada, né, e pela maior autonomia do movimento associativo dos trabalhadores. Então, eu acho que aí é preciso ter estratégia, quer dizer, o analista político não vai dar essa resposta. É o ator político que tem que dar, correto? Como é que o partido que se pretende representante das classes não proprietárias se comporta e se organiza e define estratégias para uma nova realidade de inserção das classes populares no mundo econômico? Eu tendo a concordar, eu acho que o PSOL precisaria rever um pouco esse programa, né, se organizar melhor em propósito do trabalho, mas eu acho que é um desafio para os partidos, não só no Brasil, como lá fora. O Ludolf começou apontando muito bem, brilhantemente, quer dizer, a Alemanha, hoje em dia, está estudando isso, a geografia eleitoral e a desindustrialização. Os trabalhos mais fascinantes sobre política norte-americana vêm mostrando, né, a nova geografia eleitoral norte-americana. Então, é um desafio que está colocado aí para a esquerda no seu conjunto. Mais duas questões. Eu chamo o David para vir para cá. Vou ler a questão do Marcelo Seráfico primeiro, porque já estava aqui no chat. Boa tarde, muito obrigado. Seria possível pensar na hipótese de que esse avanço da desindustrialização em algumas regiões do país, mais a precarização das condições de trabalho, combinada à expansão do agro em outras, também sustentam a ascensão da extrema-direita? Uma questão. Isto é, desindustrialização, precarização e reprimarização criam as condições econômicas para a ascensão da extrema-direita? Do ponto de vista ideológico, seria possível imaginar uma combinação singular entre o neopentecostalismo e o empreendedorismo? A pergunta do professor Marcelo Seráfico, que está online. Registrei no chat, e agora eu passo ao David para fazer a pergunta presencial. Pode sentar aqui, David. Fica aqui perto, né? Vou fazer dali mesmo. Não, por causa da câmera. Está gravando. Boa tarde, professor Fabiano. Uma satisfação. Boa tarde. Participar desse evento aqui com o legal, né? A minha questão vai um pouco na linha, inclusive, do que o colega, o professor Marcelo Seráfico, levantou, né? Você falou de mudança estrutural do capitalismo e os efeitos disso em termos da
mudança, né, de comportamento político e eleitoral. A pergunta que eu faço tem a ver, inclusive, com a realidade amazônica. A Amazônia, que nos últimos anos foi, digamos assim, objeto de um anteprojeto neoliberal, de um capitalismo neoliberal, para avançar no sentido de fazer da Amazônia um espaço de realização e acumulação de capital, inclusive de forma destrutiva mesmo, por meio da barbárie, né? Ampliando a força econômica das commodities, das oligarquias agrárias. Então, de uma maneira geral, eu pergunto se esse comportamento, se essa mudança de comportamento tem a ver, no fundo, com uma retomada de um projeto ou de um anteprojeto neoliberal para o país, de um capitalismo neoliberal, e particularmente para a Amazônia, nesse sentido, né? Transformando a Amazônia por meio de um processo, digamos, de reversão neocolonial a um estágio quase que de uma fazenda, né? Cujo modo de produção capitalista, a precarização do trabalho, a exploração e a violência se constitui meio dessa realização regional. É isso, eu acho que gostei muito da palestra, da exposição, e tenho essa preocupação dessa relação da mudança estrutural do capitalismo, ainda com esse espectro do neoliberalismo, né? E o quanto isso afeta a subjetividade, a consciência da classe trabalhadora e no seu comportamento eleitoral. Obrigado. A palavra é sua, Fabiano. Muito obrigado, Marcelo e David, pelas questões, elas são semelhantes. E eu tendo a concordar, né? Está havendo uma reprimarização, né, da economia, e essa reprima tem efeitos políticos, e um pouco é essa a ideia do projeto que nós estamos tentando desenvolver, né? Acho que um lado da reprimarização é o avanço do agrobusiness, assim, o agrobusiness, né, a sua hegemonia na economia brasileira, quer dizer, o grau de dependência que o Estado brasileiro tem desenvolvido em relação à exportação de commodities, né? Isso é um problema importante para a economia, né? Não só para a economia, é um problema para a política, é isso que a gente está tentando mostrar. A precarização do trabalho. A precarização do trabalho, ela tem um duplo aspecto, né? Ela expõe as pessoas não proprietárias a uma socialização política que pode estar associado a movimentos de direita, mas a precarização ela também leva a uma demanda por serviços do Estado, né? Então, é um eleitorado, né, que busca proteção. Tá? Então, aí é muito importante saber, né, dos atores que formulam projetos para a esquerda, né, que formulam projetos não sejam neoliberais, né, não sejam radicais do mercado, né. Então, há uma associação do voto no Brasil entre classe social e colocação do par no espectro. Por quê? Porque eles precisam de proteção. E querem proteção através do governo do Estado. Isso ainda é uma saída. Interessante notar também, nesses lugares, na precarização na Europa, por exemplo, né, o que essa direita nova está dizendo? Né? Eles não estão sugerindo a extinção do welfare state. Né? Eles estão propondo a restrição do welfare state aos nacionais. Ok? A ampliação do welfare para os nacionais. Né? E aí tem outra definição do que seja nacional. E a luta sobre o colonialista desses países. Então não é simples. É diferente de um país periférico como o caso brasileiro,
né, onde você não tem um welfare state construir. Tem que construir. E a base eleitoral são os não proprietários que estão em situação de precarização. Então, esse eleitorado está em disputa. E aí, claro, há uma disputa retórica, há uma disputa, né, pela narrativa. Aí entram os neopentecostais, entra a história do empreendedorismo, isso são componentes de uma disputa, não é? de uma disputa política de persuasão numa realidade instável. Agora, um projeto, né, coletivo, eu acho que precisa ser feito com mais consistência da parte da esquerda, olhando a nova realidade do capitalismo. Marilene, está desligado o microfone, Marilene. Comentando o comentário do Roberto no chat, transmitindo esse comentário, dizendo: excelente discussão, Fabiano, parabéns, Marilene e equipe do Legal. E eu estendendo a pergunta se alguém ainda quer fazer questão. Tem 2 pessoas com a mão levantada, Stephanie Moraes, foi a Sandra? Sandra Damasceno. A Sandra, Fabiano, é uma colega professora da ciência política no interior do Amazonas, na cidade de Parintins, na Universidade Federal do Amazonas. Sandra, por favor, pode fazer uso da palavra. Depois, Stephanie. Muito obrigada. Eu gostaria de pedir desculpas por não poder ligar a câmera. A gente está com um problema aqui na UFAM com a internet. Se eu ligar, eu não vou conseguir, vocês não vão conseguir me ouvir como deveria, né? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que a gente podia pensar também nas questões relativas ao sentido mesmo do comportamento eleitoral, né? Aprofundar um pouco essa discussão do sentido do comportamento, porque a gente sabe que o processo de desindustrialização, né, foi efeito também de uma crise internacional aí desde 2008, né, que de alguma forma exigia do Estado brasileiro, do governo brasileiro, a resposta a essa crise de uma maneira mais ligada a uma austeridade econômica, né, e que não foi respondida da forma como o cenário econômico exigia do governo, o que a gente vê de uma maneira interessante e positiva, mas o governo PT continuou com um projeto desenvolvimentista, né, e que causou também um acirramento dos próprios conflitos distributivos no Brasil. E aí a gente pensa a questão da desindustrialização não só focada no contexto local, pensando as regiões, a região norte, o estado do Amazonas, mas a gente tem que pensar também nos efeitos da desindustrialização na própria possibilidade que o governo tinha, né, na próprio arrecadamento mesmo que o governo tinha para continuar o seu projeto e as políticas públicas que estavam dentro de um planejamento nacional, né, dentro de um planejamento ideológico também do governo, né? E aí, como o governo não responde, né, com a austeridade econômica, mas continua com um projeto de desenvolvimentista no Brasil, isso acirrou mesmo, né, esses conflitos no país. E aí a gente pode pensar que esses conflitos, eles geraram várias oportunidades políticas, né, que a gente pode pensar assim, para o surgimento de novos atores políticos, de novas lideranças. Eu sou uma estudiosa dos protestos no Brasil, né? A gente que estuda protesto vê o impacto que os protestos tiveram
no surgimento de novas lideranças políticas, né, que acabaram ali utilizando esse cenário de crise e os protestos, principalmente na extrema-direita, para projetar, né, personalidades políticas novas, né, nesse cenário. E aí a gente pode pensar também que essa crise econômica pensar de uma maneira mais aberta, no sentido de dizer que essa crise econômica foi explicada pelos atores políticos de maneiras diferentes, né? Uma coisa é a gente colocar aqui as discussões estruturais do que associando a desindustrialização à crise política, né? E até ao voto, o incremento aí do voto na extrema direita, né? Mas outra coisa é o que os atores políticos, né, como a população compreende esse processo. E aí a gente pode, eu queria fazer uma pergunta no sentido de dizer como a gente pode pensar aqui, né, nexos causais para explicar o surgimento de uma certa pauta, né, moral, ideológica, associada a algumas questões que são aí levadas para aí na opinião pública da extrema-direita, né, ligado, por exemplo, ao protagonismo de alguns setores aí das camadas protestantes, ou como a gente pode pensar na pauta ideológica ligada à discussão antigênero, né, ou até como os próprios atores responderam a essa crise a partir de uma ressignificação de um nacionalismo, né, nacional, onde o Brasil teria que pensar o nacionalismo de uma maneira mais forte, né? Então acirrou aí todo um conjunto de explicações e de pautas nacionalistas, mas, né, isso provocou também o que a gente chama na ciência política de desdemocratização, ou esse nacionalismo ficou muito ligado a uma pauta desdemocratizante, né, de pensar a própria democracia como problema, né, a própria participação, os processos democráticos como um problema, né, e isso de alguma forma se relaciona, né, para a gente tentar explicar como que os atores interpretaram esse cenário de crise econômica, né? A gente precisa pensar numa separação entre a crise em si, estrutural, e como ela foi sentida e ela foi significada ou ressignificada pelos atores, né, que estavam nas ruas, que estavam nos partidos, até nos eleitores comuns, né? Como que a crise foi interpretada pela população. A crise foi interpretada de diversas formas, inclusive com o ressurgimento dessas ideologias nacionalistas e anti-gênero, desdemocráticas, né, ou antidemocráticas. Então, eu queria que a gente pudesse fazer essa relação, né, entre essas explicações, esse aspecto ideológico mesmo da extrema-direita e o processo de desindustrialização. Desculpa se eu fui muito longa. Agradeço. Foi longa, mas essencial. Stephanie, por favor, faça a sua questão e depois o Fabiano comenta com Sandra e com você. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Stephanie, eu sou aluna de Ciências Sociais da Universidade Federal de Rondônia. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, né, o professor Fabiano pela exposição. Achei uma análise excelente, né, clara e precisa, né, sobre os dados relacionados à eleição e à força da direita, né, nos últimos processos eleitorais e políticos. E, assim, o que me chamou mais a atenção e que eu gostaria de caminhar para uma pergunta, né, para o professor, o senhor falou da desindustrialização, e aqui no estado de Rondônia, é um estado, né, que tem uma característica, né, de grandes latifundiários, né, que dominam a política local, e aí eles corroboram, né, com o processo ideológico da região, né,
E durante muitos anos, desde o processo de formação, a gente percebe nesses elementos vinculados à política, o processo de formação geográfica mesmo do Estado, enfim, outros elementos que são interligados. Inclusive, o professor João Paulo Viana, né, que é do Legal e é meu professor aqui na universidade, né, ele fez parte da pesquisa que identificou que no processo eleitoral o ex-presidente Bolsonaro, né, venceu no primeiro e no segundo turno em todos os municípios aqui no estado de Rondônia. A gente vê, né, a força que tem aqui na região, e isso chama bastante atenção, porque não teve nenhum outro estado com essa característica. Então, a gente vê uma especificidade interessante, que mesmo tendo os processos parecidos com outros lugares da Amazônia Legal, ainda assim parece que tem muito mais força. E daí a pergunta que eu queria direcionar para o professor é se a gente, olhando esse elemento, por exemplo, né, do estado de Rondônia, né, essa característica, a gente pode tratar a desindustrialização, num caso como esse, não como um processo, mas sim como uma política institucional, né, que gere esse desempenho político e, consequentemente, um desempenho eleitoral? Concluo. Fabiano, okay, pode ótimas questões, muito obrigado, Sandra e Stephanie. Bom, pegar aqui a desindustrialização, ela é um processo mais secular que ocorre desde a crise da dívida da década de 80. E na década de 90, há o processo de estabilização inflacionária associado ao processo de estabilização monetária. Algumas políticas tiveram impacto importante, né? Abertura comercial, começa a desorganizar aquelas políticas que tinham sido criadas desde a década de 40 para industrializar o país. E com uma pressão forte a partir da grande crise da dívida. Então, um fator externo aí muito importante, que vai explicar um padrão, uma trajetória econômica posterior que tenta ser revertida com o governo Lula, né, e criando, né, recriando, retomando algumas políticas e algum dinamismo, né, na indústria, mas que não será suficiente, né, para vencer algumas barreiras aí estruturais que acabam mantendo esse padrão de desindustrialização. A gente pode citar a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, a gente pode citar o aumento do preço das commodities, o aumento do preço do petróleo, né, criando aí uma espécie de doença holandesa brasileira. Os economistas heterodoxos mostram a questão da taxa de câmbio, né, sobrevalorizada durante muito tempo, cuja explicação tem que ver com esses ditames, né, de estabilização macroeconômica, né, com os efeitos da exportação de commodities e da entrada da China no OMC. Então, isso aí tem lá a discussão, né, na economia heterodoxa bastante bem avançada. Então, é um processo de mais longo curso, né, não é 2008. 2008 também, né, acaba afetando a partir de um certo momento, né, a partir do governo Dilma I, né, esses efeitos vão surgir mais fortemente, né, com a enxurrada, né, de liquidez lá fora, é isso, e os juros negativos americanos, isso valorizando o câmbio brasileiro e etc. E tal, né? Então, eu acho que o governo pode agir, pode definir uma política industrial, pode agir ali né, houve um momento ali de dificuldade cognitiva, né, nesse primeiro governo Dilma, sim, uma certa idas e vindas, sem saber exatamente o que estava acontecendo ali, né. Isso é um aprendizado a se tomar, a se ter,
quando se pretende utilizar de novo o Estado como uma mola, um meio importante, proativo, né, na definição de políticas econômicas de industrialização. Né? Eu concordo, sim, que a crise econômica ela foi lida de diversas maneiras, e a disputa pela explicação disso, né, acabou sendo muito importante para a emergência de lideranças de direita extrema, por conta do papel crucial que a corrupção acabou tendo na explicação da crise econômica, numa simplificação absurda, né, do quadro, a associação ao que existia à corrupção, à política, ao sistema político e ao PT, que era o principal partido do sistema político. Isso a gente sabe de cor. Né? E que levou ao ressurgimento, né, do nacionalismo conservador clássico, né, antidemocrático. Até aí eu concordo bastante. Né? O que o estudo está mostrando, no entanto, é que, a despeito de tudo isso, o PT continua sendo um partido, o principal partido brasileiro, né? Ele continua muito competitivo nas eleições, quaisquer que você queira mostrar, com exceção de algumas regiões, né, onde ele não conseguiu entrar. Ele tentou entrar, depois refluiu. Mas, a despeito disso, o PT continua forte. Então, é essa que é a análise política que a gente precisa. Assim. Então, a despeito de todas essas questões estruturais, onde há variação na força da esquerda. Né? Isso a gente está conseguindo mostrar os parâmetros que explicam isso. Né? Agora, a questão do Rondônia, me parece, Stefan, eu acho muito interessante. O problema é que o nosso estudo ele quer captar o efeito da desindustrialização. A mim não me ocorre que a Rondônia tenha se tornado um estado industrializado em algum momento. Certo? Então, você não vai ter variação ali, né, de industrializado para não industrializado. Então, você não vou conseguir achar efeito. Né? Eu acho que aí precisa um estudo mais de outro tipo. É tipo assim, qual é a característica da estrutura produtiva do Estado que me explica um determinado comportamento político e as suas mediações. Né? Aí é uma outra pesquisa. Né? Como é que você vai do agrobusiness e da mineração para um determinado associativismo das classes populares para depois um determinado comportamento político. Agora, é importante notar, é importante que a gente não trabalha com latifúndio. Latifúndio é uma categoria, né? Veja bem, o agrobusiness é um sistema econômico, é um sistema produtivo baseado na produtividade. O latifúndio é um sistema econômico que leva à improdutividade, né? que leva no longo prazo à decadência. Né? A gente está falando de uma realidade econômica, a gente precisa saber muito bem isso, porque senão a gente não entende o efeito político. Né? A gente está falando de produtividade, a gente está falando de mercado financeiro, a gente está falando de lucratividade muito alta. O latifúndio, tal como analisado pela sociologia política clássica, são sistemas que entram em decadência rápido. Né? E a mecanização é algo muito importante para a gente entender o que está acontecendo hoje no Brasil e nessas novas regiões dinâmicas da economia. Então, eu não usaria esse conceito latifúndio. Ele não explica bem, ele confunde mais do que explica. Há uma questão ainda. João Paulo está levantando a mão, vou já passar a palavra a ele, mas é interessante essa questão do padrão associativo. O que define o padrão associativo das camadas populares da Amazônia que possam, digamos assim, configurar uma relação com o comportamento eleitoral? Acho que as coisas estão colocadas dessa forma. Eu passo a palavra ao João Paulo, dizendo que nós já estamos nos organizando, aí dependendo da
da disposição do Fabiano. Fala, João Paulo, não estou lhe vendo no Instagram, vendo agora, pronto. Só parabenizar a professora Marilene, Ludolf, Breno e toda a equipe aí do Amazonas, do Legal, pelo excelente evento, e parabenizar também o professor Fabiano Santos pela brilhante exposição. Acho que traz aí dados inéditos, né? E já estou curioso para ler esse artigo da OP em breve. Não, só para fazer um comentário, Fabiano, nessa questão sobre Rondônia, de fato, o Estado nunca foi um Estado industrializado, né? Isso fez parte, inclusive, da agenda política de candidatos ao governo, inclusive candidatos eleitos, pelo menos desde 2006, 2010, mas, de fato, não se concretizou. Então, é um Estado de commodities, né? Um Estado... E agora, o que eu acho que a Stephanie quis colocar também, aí eu levantaria essa questão, e acho interessante ser até, talvez sirva até como um objeto de estudo, viu, Stephanie? Se há uma política mesmo voltada à manutenção dessa realidade, né? Se há um desinteresse mesmo por essa industrialização, o que de fato contribuiria para, diante desse quadro de um Estado exportador de commodities, da economia fundamentalmente voltada para o agronegócio, né, e para os commodities, para a soja, para minérios, né, se isso de fato contribui para essa radicalização política e esse extremismo, né, essa guinada à extrema-direita que Rondônia, com toda a sua raiz conservadora, desde a sua formação, né, lá sob o autoritarismo, tanto em 43 com o território, como em 82 com a criação do Estado, e forte influência militar em ambas ocasiões, se isso não contribuiria ainda mais para esse quadro radicalizado e, enfim. Então, haveria uma política mesmo em prol da manutenção desse quadro desindustrializado e o agronegócio, os commodities como vetor da economia, o que favorece, de fato, diante de toda essa conjuntura, todo esse contexto histórico, essa influência militar histórica, a essa radicalização à direita. Eu acho que isso pode se tornar aí um bom objeto de estudo, Stephanie. Não sei o que o Fabiano gostaria até de ouvir o Fabiano sobre isso. Sim, obrigado, João Paulo. Eu acho que é muito interessante observar isso, mas não só, mas também variação dentro dessas forças, né, ligadas a essa nova economia, né, porque existe um cenário internacional, o Brasil integrado, né, nos circuitos internacionais de produção, exportação, e existe uma pauta ambiental importante como preocupação dos parceiros comerciais brasileiros. E isso é um vetor importante. Então é preciso também capturar a eventual existência de variações dentro desses setores econômicos dinâmicos, novos, mas também, inclusive, dentro das Forças Armadas, né, que regulam muitas fronteiras desses estados, da Rondônia em particular. Aí tem uma forte componente aí no voto, né? Então, eu acho que são fronteiras de pesquisa, de capturar variações no interior disso aí. Não tratar isso tudo como bloco. É só um início de conversa que a gente está tentando mostrar aqui na pesquisa. Obrigado. Tudo bem. Nós já temos, então, um acúmulo de questões importantes, né? Já vamos avançando a mais de 1h30 do seminário, da exposição do Fabiano. Agora, com a pessoa de Rondônia, Roraima, São Gabriel da Cachoeira, uma presença muito grande, que é uma área de fronteira, onde nós temos concentrado.
professores de Parintins, né, Rondônia já falei, aqui do Programa Sociedade e Cultura e do Departamento de Ciências Sociais, do discurso de Ciências Sociais também. Então, eu acho que foi uma importante contribuição, eu diria, que o Legal recebe e que nós damos para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Mais essa para fazer as considerações finais, não é? E o microfone da forma como ele quiser, se ainda quiser desenvolver mais algum desdobramento das questões que foram feitas. Muito obrigado, Marilene. Obrigado pela